Vai lá. 5, 4. Peraí, Thaís. 3, 2, 1. Vamos embora, Thaís, está no ar. Boa noite a todos. A Escola Superior de Advocacia da UAB do Rio de Janeiro tem a alegria de dar início hoje a um tema que está na ordem do dia, mais do que nunca esteve, que é o fomento público em tempos de pandemia. E tem a honra de conseguir pela primeira vez receber 2 professores que sempre tivemos como referência e que pela primeira vez conseguimos tê-los, ainda que virtualmente, aqui falando na escola. O professor Marcos Pérez, que é professor doutor da Universidade de São Paulo, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre, querido professor, autor de diversas obras de referência, pessoa que pessoalmente nutro muita admiração pela sua capacidade de transmitir a mensagem de maneira tão clara e de maneira tão enriquecedora. E o doutor Fernando Mânica, que é um querido amigo, mais um da República de Curitiba, procurador do Estado do Paraná, doutor e mestre pela USP, advogado e grande referência com diversas obras publicadas na parte de fomento público. E dizer que a gente está diante de 2 sumidades. O professor Marcos Pérez, além de estudioso do tema, está com um grupo de pesquisa institucional na Universidade de São Paulo sobre o tema de fomento público. Então, tenho certeza que o debate vai ser extremamente enriquecedor. Então, sem mais delongas, para a gente poder ter um tempo bacana de debate, vou passar a palavra ao nosso coordenador de Direito Urbanístico da escola, doutor Leonardo Rocha, que é procurador da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para explicar um pouquinho como é que vai se dar a dinâmica das perguntas e a dinâmica do evento. Thaís, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado em especial ao professor Marcos, professor Fernando, pela presença. É muito interessante para a gente, ainda que à distância, poder ouvi-los e ter esse intercâmbio de informações. A nossa estruturação, doutor Marcos começa, doutor Fernando depois faz as considerações dele, aí eu vou acompanhar aqui, se alguém quiser fazer perguntas e tiver tempo que a gente possa, porque às vezes não dá, mas a maioria das vezes a gente consegue fazer algumas perguntas, a gente passa para os palestrantes e eles, ao fim, na conversa, já respondem. Não vou demorar muito, professor Marcos, a palavra é sua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, Thaís, Leonardo, pelo gentil convite que a Escola Superior de Advocacia fez a mim, do Rio de Janeiro fez a mim. Bem, espero estar à altura de toda essa apresentação exageradíssima que vocês fizeram. É uma felicidade também estar com o Fernando, alguém que eu admiro e que venho seguindo aí, venho seguindo os passos dele, observando bem o que ele tem feito nos últimos tempos e vai ser acho que vamos passar bons momentos aqui discutindo a questão do fomento. Eu queria fazer uma breve introdução ao tema, falando do papel que o Estado tem na economia. E para falar do fomento, eu preciso falar da atuação do Estado na economia. E a primeira coisa que eu saliento é que, quando eu falo atuação do Estado na economia, eu já faço uma distinção em relação àquilo que muitos chamam de intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque eu entendo que o Estado não interfere na economia. A intervenção é uma palavra que parece que é algo que está fora do meu domínio e que eu estou fazendo algo que eu não devo, não faz parte dos meus deveres, não faz parte da normalidade. Daí a necessidade de intervenção, né? Eu acho que essa dimensão, né, de enxergar o Estado na economia como alguém que interfere na economia tem uma carga negativa que não condiz com a realidade do capitalismo, né? Do capitalismo, especialmente do capitalismo contemporâneo, né? O Estado é um ator importante no capitalismo contemporâneo, né? O que varia é o modo de atuação. Esse modo de atuação já foi direto ou majoritariamente direto.
O Estado interferia na economia criando empresas. Na França existia a figura da autarquia comercial e industrial. Então, quer dizer, é uma autarquia que atua na economia diretamente, né? Esse modo de atuação na economia foi mudando de qualidade ao longo do tempo. A partir dos anos 90, a ideia de ficar, de 1990, né, de 90 do século passado, a ideia do Estado ficar criando empresas e atuando diretamente no domínio econômico, ela passou, não é que ela foi abandonada, ela começou a ser revista, revisitada, atenuada. A ideia de um Estado que atua como regulador da economia, ou seja, que faz atua indiretamente, né, e não diretamente como empresário, mas indiretamente como regulador, ela passou a ser preponderante no mundo capitalista, que seguiu aí a queda do Muro de Berlim e tudo mais, né? O processo de globalização econômica, tudo são fenômenos que não estão relacionados diretamente, mas têm alguma relação entre eles, né? Então, então é nesse capitalismo global que nasce a partir da decadência, digamos assim, da Guerra Fria, né? Para esse capitalismo que a intervenção ou a atuação direta do Estado na economia, ela deixa de fazer grande sentido. Quer dizer, prefere-se a partir daí, a tendência a partir daí, é que o Estado atue de modo indireto, atue como regulador ou atue como fomentador. Essa é a outra atuação indireta que o Estado tem na economia. Então, vamos lá. O Estado é importante na economia, ele é um jogador importante, né? Ele é uma espécie de Romário aí na economia, né? Ou se ele não é um Romário, ele é um bom meio-campista, é um Gerson, né? Um meio-campista, aqueles que dão passes longos, colocam as pessoas na cara do gol. Então ele é um jogador importante nesse meio aí da econômico. Ele tem um pé esquerdo e um pé direito, né? O pé direito, vamos dizer que é a regulação. O pé esquerdo é o fomento, né? Então são dois grandes instrumentos de atuação do Estado na economia. A regulação é bastante conhecida, né? Então você tem a regulação da competição, então você preserva a competição, preserva as normas de mercado por meio da regulação. Há regulações setoriais, então a regulação, por exemplo, de vigilância sanitária, que cuida de alguns interesses públicos relacionados à saúde pública, manutenção da saúde pública, rotulação, defesa do consumidor, etc., 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 pesos e medidas, né? Há regulações ainda setoriais relacionadas a determinadas atividades de interesse público. Então, por exemplo, serviços de telecomunicação, serviços de energia elétrica. Então, o Estado atua nesses setores como regulador. Essa regulação também varia, ela não é sempre da mesma maneira. Às vezes ela é mais intensa, então, quando uma atividade é regulada como serviço público em sentido estrito, ela é bastante regulada, né? Quando ela é regulada como uma atividade comercial mais de interesse público, ela é menos regulada. Então, um banco, uma instituição financeira, é regulada, mas ela é menos regulada do que o Porto do Rio de Janeiro, né, que é a atividade portuária. A atividade portuária é considerada uma utilidade pública, digamos assim, bastante regulada. Tem uma agência constituída para regular a atividade portuária, né? É uma atividade mista, tem uso de bens, tem serviços, é um monte de coisa conjugada. Tudo isso é regulado pelo Estado de maneira bastante intensa. Então, isso é a regulação. Outra maneira, talvez até mais soft, mas o fato de ser soft, de ser suave, não quer dizer que ela é pouco poderosa do ponto de vista dos seus efeitos,
é o fomento. Por meio do fomento, você estimula os atores econômicos a se comportarem de uma maneira ou de outra. Então, a gente está sempre falando em fomento no Brasil. Então, se a gente acompanha o noticiário econômico, a gente ouve dizer o seguinte: o governo federal quer estimular os investimentos privados. Bem, como é que ele estimula investimentos privados? Fomento, né? O governo federal agora quer trazer o capital estrangeiro para o país. Bem, como que ele traz o capital estrangeiro para o país? Fomenta esse capital, né? Então, há várias maneiras de se estimular o comportamento dos atores econômicos. Às vezes, você quer estimular o comportamento de atores econômicos, por exemplo, do consumidor. Você quer que o consumidor, por exemplo, ele não venha a comprar gêneros que, embora disponíveis no mercado, fazem mal para a saúde dele. Cigarro faz mal para a saúde, bebida alcoólica faz mal para a saúde. Então, nesse caso, o governo ele pode querer, a partir de uma política de fomento, desestimular um determinado consumo, né? Ou estimular um consumo correto. Houve um grande programa de estímulo na época do governo Obama, nos Estados Unidos, ficou muito famoso, porque a primeira-dama ela fez um grande esforço no sentido de promover a boa alimentação, né? A boa alimentação saudável. E como que eles fizeram isso? A partir de um conjunto de medidas estatais que tentavam empurrar as pessoas, né? Tentavam conduzir as pessoas para um bom comportamento, digamos assim, em relação ao seu padrão de consumo. E isso acontece a todo momento. No governo Dilma, por exemplo, no Brasil, houve vários estímulos por meio de incentivos fiscais. Houve a criação de um monte de incentivos fiscais, que era a desoneração de determinados setores da indústria, desoneração de determinados setores econômicos. Aparentemente não deu muito certo esse programa, mas era um programa de estímulo, era um programa de fomento, né? Então, vocês podem notar, a partir dessa breve exposição que fiz, que fomento é algo muito amplo, né? Às vezes ele é identificado como uma atividade propriamente dita de fomento, mas às vezes não. Às vezes ele é regulação, às vezes ele é um serviço público. Eu vou implantar uma linha de metrô numa determinada região da cidade para fomentar o desenvolvimento urbano naquela região da cidade, para fomentar que ali se instalem empresas, para fomentar que ali o mercado imobiliário instale moradias e assim por diante. Então, eu posso usar o fomento como entender que o fomento é uma atividade propriamente dita desenvolvida pelo Estado, como eu posso entender que o fomento é um monte de técnicas utilizadas nas diversas formas que o Estado tem de atuar na economia de estímulos, né? Então, eu me lembro bem que quando eu participei lá atrás da reforma do setor de telecomunicações, discutia-se muito o seguinte: embora telecomunicações seja um serviço público, eu tenho que estimular a competição entre os operadores de telecom. Por quê? Porque se eu estimular a competição, quem que vai ganhar? Quem vai ganhar é o consumidor, quem vai ganhar é o usuário do serviço de telecomunicação. Então, ali era uma atividade muito clara, uma atividade econômica, um serviço público, atividade econômica em sentido amplo, regulado pelo Estado. Então, tinha ali uma atuação do Estado como regulador, né? Mas a regulação, tentou-se montar uma regulação de tal modo, com tal desenho, que ela estimulasse uma competição entre esses atores. Sempre que o Estado ele imagina, né,
atuar por meio de estímulos, ele vai estar usando técnicas de fomento. Nem sempre ele vai estar atuando como Estado fomentador. É uma atividade propriamente dita de fomento, distinta, por exemplo, da regulação, distinta da prestação de serviços públicos. Às vezes é, né? Às vezes não é. Né? O Estado estimula, por exemplo, o consumo das pessoas de baixa renda e estimula o desenvolvimento econômico como um todo quando ele monta um programa ou uma política de renda mínima, como foi Fome Zero, Bolsa Família e outras. Aí, os estados e municípios também tiveram políticas desse tipo. Talvez no momento em que esses programas foram criados, eles não tinham o foco no estímulo do consumo e na ativação da economia, mas eles foram efetivamente grandes programas de fomento. Então, as ajudas públicas também são fomento, né? E acho que esse tema da ajuda ele nos liga ao momento que nós vivemos, que é o momento da pandemia, né? Porque a pandemia ela cria um mundo de dificuldades para o funcionamento da economia. Consumidores deixam de consumir, famílias deixam de ter renda, empresas deixam de ter renda, alguns setores regulados enfrentam danos imensos. Imagina a queda de arrecadação de uma empresa do setor aeroportuário, ou de uma empresa aérea, ou de uma empresa de transporte coletivo numa grande cidade que passou por uma quarentena. São impactos enormes, enormes, né? O mercado financeiro, que é o mais visível dos mercados, porque ele varia todo dia, e as pessoas podem ficar acompanhando se ele sobe, se ele desce, ele padece menos do que a economia real mesmo. A economia real padece tremendamente. Padece a tal ponto que muitos empresários organizados estão forçando os governadores e os prefeitos a reabrir as atividades comerciais antes do momento, porque senão as pessoas vão quebrar. Então, é o desespero. Nós estamos sendo dominados nesse momento pelo desespero. A falta de uma coordenação mais robusta, feita a partir de Brasília, né, em concatenação com os objetivos dos estados e dos municípios, ele leva às extremidades a ter que administrar o desespero das pessoas, né? E o desespero é o desespero por reabrir. E o desespero por reabrir vai trazer consequências funestas, vai trazer consequências trágicas. Todos sabem disso. Essa é a crônica de um destino anunciado. Enfim, essa é a situação. E qual o papel que o fomento jogaria nesse momento? Bem, não só nesse momento, mas como no momento pós-pandemia. O fomento jogaria um papel importantíssimo, né? O fomento ele serviria nesse momento para ajudar a economia, seja a economia das pessoas, seja a economia do mercado, das empresas, e depois a gente pode até discutir como uma coisa está ligada à outra, né? Elas não estão divorciadas, né? E o fomento serve muito para o momento pós-pandemia, para você reativar a economia. Nesse momento, é o momento de tentar perder o mínimo, é um momento de salvaguardar a renda das pessoas para que elas não reduzam o seu consumo de maneira abissal, levando todo o mercado à ruína. Mas no momento pós-pandemia, o fomento ele joga um papel muito importante na medida em que o governo ele tem condições de escolher os setores que, no pós-pandemia, podem reativar o crescimento da economia, reativando, assim, uma roda importante, que é o ciclo virtuoso. A gente, de 2014 para cá, 2015 para cá, a gente está num ciclo não virtuoso, né? Num ciclo vicioso, em que o Estado está perdido,
ele não lida convenientemente com os mecanismos que ele tem de atuação na economia, e a economia está num debacle constante. Então, a gente vinha numa queda grande do PIB, a gente estava numa grande crise, houve um certo respiro em 2018, e aí vem a pandemia, que é como se a gente tivesse descido 3 andares num determinado buraco, a gente tenha subido 1 andar em 2018, 2019, e agora a pandemia nos jogou para o 5º andar abaixo, o 6º andar abaixo do nível do solo. Nós tínhamos, no início da pandemia, 13 milhões de desempregados. O número que eu li no jornal há uns dias atrás é de que só em abril nós criamos mais 6 milhões de desempregados. Então, isso quer dizer que nós estamos beirando os 20 milhões de desempregados. Isso é 20% da força produtiva nacional. A gente já tinha, antes da pandemia, 40% da nossa força de trabalho na informalidade. Depois da pandemia, esse dado eu não tenho, mas provavelmente a informalidade cresceu. Suponhamos que ela tenha crescido pouco, que ela tenha crescido só mais 10%. Então, nós temos 50% de informais, 20% de desempregados. São 70% da força produtiva do país, que no final da pandemia, isso em número que eu estou chutando aqui, número de advogado, número de professor de direito, não é um número de economista, que vão estar à margem, né, da economia de verdade, né? Imagina o que o Estado precisa fazer nesse momento e precisará fazer no momento do pós-pandemia, para tentar, pelo menos, que nós voltemos ao status de 2019, ou que nós voltemos, que seria melhor, ao status de 2014. Enfim, há muito a fazer, né? O Estado, ele, no meu modo de ver, ele tem que escolher determinados setores para incentivar. Hoje, eu não sei se eu não acompanhei o noticiário durante o dia, mas acredito que a lei de saneamento tenha sido votada, não traz grande novidade no meu modo de ver, mas ela simbolicamente é um estímulo, digamos assim, a investimentos nesse setor. Tem saneamento, tem energia limpa, tem muita coisa para se fazer no Brasil, tem muitos setores a serem estimulados. Agora, o Estado, ele precisa compreender o papel dele. Ele precisa compreender que ele é o... A gente comemorou há poucos dias o tricampeonato mundial, né? Naquela época que a gente não perdia de 7-1. Então, pois bem, naquele campeonato, o Estado é o Gerson, é um meio-campista fundamental sem o qual a gente não ganha jogo, não ganha campeonato. Pode ser que a iniciativa privada seja o Pelé, o cara que vai lá e faz o gol, mas o Estado é importantíssimo, né? E sem uma visão de que o Estado é essencial e joga numa posição essencial nessa partida, a gente vai presenciar, infelizmente, uma grande tragédia no país. Agora, como fazer isso? No governo que a gente tem, com essa desorganização até mental que a gente enxerga na maior liderança do país, e com o Paulo Guedes sendo ministro da Economia, sendo que ele efetivamente não é uma pessoa dada a imaginar, pensar e compreender o papel do Estado na economia, acho que a gente realmente precisa gritar muito, falar muito nesses webinars e divulgar muito esse tipo de coisa, porque precisamos do Estado, gente. Essas são as minhas palavras iniciais, Thaís, amigos. Obrigado, professor. Ótimo uma intervenção. A gente depois, então, faz o meio-campo, né? Já aproveitando a figura futebolística, a gente conversa. Eu vou passar, então. Thaís, você quer fazer algum comentário? Pode passar direto e depois a gente faz, né? Então tá. Professor Fernando Mânica, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite.
aguardamos suas palavras. Boa noite a todos. Obrigado, Leonardo, Thaís. É uma satisfação poder participar do evento. Tenho acompanhado aí as várias lives transmitidas. Algumas eu acompanho ao vivo, outras gravadas. E tem sido todas elas um sucesso, com discussões super importantes, grandes amigos, professores discutindo temas de alta relevância. Agradeço, então, o convite por ter oportunidade de discutir aqui o tema de fomento com o professor Marcos Pérez, a quem também cumprimento, um professor a quem eu também sigo, tenho aprendido muito. Nunca tinha participado de um evento com o professor Marcos Pérez, de forma que é uma alegria muito grande, professor, estar aqui ao seu lado, ainda que não fisicamente, mas para discutir o tema tão importante quanto é o fomento. E nós combinamos basicamente a ordem das exposições, né, antes do início do evento, mas eu penso que foi uma decisão ótima, porque eu vou retomar a minha ideia originária, antes de conversar com o professor Marcos, era retomar um pouco do nosso contexto em que vivemos agora, voltar um pouquinho na história para o início da atividade de fomento, para a compreensão dessa atividade e chegar a uma análise no viés mais próximo do sistema de saúde e da prestação de serviços de saúde. Então, depois dessa belíssima apresentação do professor Marcos, vai ficar ainda mais fácil, né? Muito mais do ponto de vista geral, voltado à economia, a que eu faça esse percurso que eu acabei de mencionar. Então, o que nós temos vivido hoje, na minha opinião, e vou fazer referências ao que o professor Marcos disse várias vezes, porque eu concordo com praticamente tudo e vai ser útil para o meu raciocínio, a ideia de um direito provisório, né? Tivemos a pandemia, nem todo mundo acreditava que ela efetivamente chegaria lá no início do ano, mesmo em março, abril. O fato é que ela chegou e trouxe uma série de transformações no nosso direito, seja na interpretação de normas, seja na criação de regras jurídicas, medidas provisórias e leis e emendas constitucionais sendo aprovadas como nunca se viu antes na história do país. E a percepção que eu tenho, e não discordo da necessidade ou da segurança jurídica que essa inovação legislativa traz, é a seguinte, de que nós tivemos ampliado ou amplificados dificuldades reais já existentes, né? O que a pandemia fez? Ela amplificou uma série de dificuldades que, por exemplo, prefeitos de pequenos municípios do interior enfrentam em diversos momentos quando da gestão dos seus serviços de saúde. E, além disso, esse direito provisório, a pandemia como um todo, ela trouxe a necessidade de que as soluções sejam antecipadas, soluções para esses problemas reais já existentes, ou trouxe a possibilidade do colapso. Colapso das nossas instituições, da nossa administração pública, do nosso Estado. Nós temos um inimigo comum. Esse inimigo é a pandemia, é o vírus. Quando um grupo social enfrenta um inimigo comum, a tendência é que ele se una, que ele se fortaleça. Mas, infelizmente, no Brasil, o que a gente tem visto é as fraturas sociais, federativas, institucionais, cada vez mais expostas. E a dificuldade que nós teremos para que isso cicatrize no curto prazo, infelizmente, e na minha opinião, não vai ser uma tarefa fácil. Entretanto, e aqui a quase unanimidade das pessoas, quase unanimidade, esse quase, né, talvez tenha alguns endereços que foram mencionados pelo professor Marcos, unanimidade das pessoas hoje reconhece a importância do Estado e do direito administrativo nesse momento. Mais do que nunca na história, temos sim que reconhecer, e faço referência ao que foi dito antes, a importância do Estado. E aqui aquela discussão entre liberais e estatistas, na minha opinião, ela tem menor relevância, porque mesmo a doutrina clássica, o liberalismo clássico, ele reconhece que o Estado existe para proteger, em uma visão, né, para proteger o mercado e a coletividade. Então, aquela ideia de que é liberal enquanto não precisa do Estado, não. O liberal, o pensamento liberal, ele reconhece, desde Adam Smith, na Riqueza das Nações,
a importância do Estado com determinadas funções que podem ser mais restritas, eventualmente, mas a sua necessária atuação nos casos, especialmente, em que há risco para a coletividade e para o mercado, para a economia. E hoje nós estamos diante do risco tanto, né, para a coletividade, para a saúde coletiva, quanto para o próprio mercado. Portanto, a diferença ou a disputa aqui seria muito mais nos níveis de intervenção do Estado em momentos de normalidade do que na exigência de intervenção do Estado ou atuação do Estado, né, na economia, porque ele é um ator, e concordo com essa percepção, ele é um ator econômico essencial em todos os momentos, mas essa atuação vai ser mais ou menos intensa em períodos de normalidade. Aqui nós podemos discutir. Agora, na minha opinião, um momento de crise traz o consenso de que é necessária, sim, a atuação estatal. Portanto, a defesa da não atuação estatal nesse momento depende de uma premissa. E essa premissa é a negação da própria pandemia, com reconhecimento de uma suposta situação ou estado de normalidade que todos nós sabemos que não existe, né? Não há normalidade econômica, social e nem sanitária. É imprescindível, portanto, essa atuação estatal, mais do que nunca nesses meses que estamos vivenciando e nos próximos, através das 3 grandes categorias clássicas, né, da atividade estatal, poder de polícia, serviços públicos ou fomento, atividade ordenadora, prestacional ou promocional do Estado. Em relação ao poder de polícia, a restrição de direitos individuais, especialmente liberdade e propriedade, em prol de interesses coletivos, ele tem gerado intensas discussões hoje. Vou só fazer um breve panorama e dar alguns exemplos aqui. Eu faço a defesa, enfim, informações do governo do Estado do Paraná, do governador do Estado do Paraná em mandados de segurança, e temos tido aqui uma série de ações de empresas que se insurgem contra atos administrativos, isso não acontece certamente só no Estado do Paraná, em que se questiona a competência federativa e natureza do ato infralegal quanto à possibilidade ou não de restringir direitos, especialmente liberdade e propriedade. Academias, empresas de transporte de passageiros e outras têm questionado o papel, a viabilidade, a constitucionalidade, legalidade, enfim, da atuação do Estado no momento que vivemos hoje, no exercício do seu poder de polícia. Portanto, é uma atividade, uma atitude, uma atuação administrativa necessária, o poder de polícia, talvez mais do que em outros momentos nesse período de pandemia, o que tem gerado, obviamente, soluções inovadoras e, como tudo normalmente acaba recaindo no Brasil, discussão jurisdicional ou judicial. A outra hipótese de intervenção, os serviços públicos, né, entendido aqui como aquela atividade prestacional vinculada à concretização de um direito fundamental, em relação ao qual, por meio da lei ou da Constituição, o Estado assumiu o dever de garantir sua prestação diretamente ou por terceiros pelo regime de direito público, aqui também essencial e altamente discutido a atuação estatal neste momento, seja do ponto de vista dos serviços públicos econômicos, e aqui várias e várias discussões, inclusive e especialmente promovidas pela ESA, em relação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, continuidade dos serviços, queda nas receitas e assim por diante, muitas discussões ocorrendo, discussões jurídicas a partir disso, mas também os serviços públicos sociais. E eu começo a me encaminhar agora para a área da saúde. O serviço de saúde, que eu vou dizer daqui a pouco, considero um serviço público com todas as notas dos serviços públicos econômicos, que tem sido uma área de atuação em que o Estado e a iniciativa privada têm investido em muito, com o objetivo de ampliação da capacidade instalada. Mas o tema, e chego à terceira forma clássica de atuação do Estado, o fomento, talvez ele seja o mais relevante de todos. E ele é tido, e aqui eu vou trazer um conceito de fomento, ou uma noção de fomento, como o conjunto, que o professor Marcos bem mencionou, né, multifacetado, aí, com uma variedade enorme de técnicas, mas um conjunto de ações administrativas, muitas vezes dependentes de lei, que buscam induzir, orientar ou viabilizar
determinados comportamentos sociais e econômicos. Essa atividade buscando a indução, orientação ou viabilização de um determinado comportamento econômico ou social é a noção que, na minha opinião, é mais adequada para compreendermos o fomento. E temos aqui, o professor Marcos diz, um número astronômico de desempregados, uma expectativa de queda do PIB que, segundo alguns cálculos, chegam aí até 15%, fechamento de empresas, isso já gerou algumas respostas do poder público brasileiro, né? Já temos iniciativas, eu vou dar 3 exemplos aqui de ordem normativa, a Lei 13.982, que criou o auxílio emergencial, a MP 936, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, e a MP 975, Programa Emergencial de Acesso a Crédito de Empresas de Médio e Pequeno Porte. Ou seja, são leis que criaram atividades ou materializaram, concretizaram ou previram atividade de fomento com o objetivo de incentivar ou viabilizar a sobrevivência, a subsistência de pessoas, de empresas e de trabalhadores. E com isso, com uma outra externalidade ainda, que foi também mencionado, com incentivo aí ao desenvolvimento ou manutenção do próprio mercado consumidor. Então, essas atividades são exemplos, ou esses programas muito tímidos ainda, várias dessas medidas e leis já editadas há algum tempo, mas entram na categoria do fomento econômico, em que o Estado não assume nenhuma prestação, não obriga ninguém a fazer nada, mas ele oferece a possibilidade de que as pessoas físicas ou jurídicas adotem determinado comportamento a fim de proteger o interesse comum, que é manter o mercado funcionando, manter as pessoas vivas, né? A gente chegou nesse ponto, né? O primeiro princípio ético, manutenção e conservação da vida, fomento estatal para garantir ou proporcionar que haja a manutenção e conservação da vida. E a pergunta que fica, ou pergunta que me surge, é: qual a relação dessa situação que nós vivenciamos, das soluções que estamos tentando trazer, que o Estado brasileiro está tentando trazer, de forma talvez contraditória, tímida, acanhada, depois a gente até pode discutir isso, em relação à consolidação de um Estado social. E aqui eu retomo o que disse o professor Marcos, sem repetir aquilo que ele disse, mas o fomento é uma atividade típica do Estado liberal, né? Do primeiro estágio de Estado liberal e do último estágio de Estado liberal. Tanto que alguns autores rememoram que, de início, o fomento era chamado polícia de bem-estar, ou seja, existia atividade de polícia de ordem, que era restrição, limitação de determinados direitos, com sanção em caso de descumprimento, e a polícia de bem-estar, que era o incentivo a determinados comportamentos. Enquanto na polícia você elege um comportamento e proíbe, no incentivo, no fomento, você elege esse comportamento e incentiva que ele seja adotado, ou então você cria obstáculos para que outros comportamentos sejam adotados. E essa noção de polícia de bem-estar, ela é muito vinculada, ou surge em um momento muito próximo da polícia médica, lá da Alemanha, do século XVII, que, como o Jorge Rosen explica, e a minha tese de doutorado foi na área da saúde, né? Toda essa pesquisa eu fiz lá nos anos 2010 na Universidade de São Paulo, não a cura de pacientes em si, mas a proteção da coletividade em face de possível contágio dessa coletividade, né? O próprio Michel Foucault tem obras que todos nós, ou muitos de nós, conhecemos a respeito desse tema. Então, polícia médica, polícia de bem-estar, as primeiras leis que tratam de fomento, que se tem notícia, são lá na Inglaterra, né? A Poor Law do início do século XVII, final do século XVI, 1604, eram leis que previam que a coroa inglesa ia incentivar, por meio de repasse de recursos, as paróquias, as entidades intermédias, que assumissem
o cuidado com indigentes, com pessoas carentes que não tivessem condições de sobrevivência. Mas vejam que o Estado liberal chega a um ponto, e talvez o ápice desse Estado liberal seja a Newport Law de 1834, fomos de 1600 a 1834, em que o fomento é obstaculizado, é obstado no Estado liberal. Então, o auge do Estado liberal, o fomento não era sequer admitido, ou pelo menos era exercido de modo muito pontual. Porque a nova Poor Law, e Karl Polanyi fala muito disso, né, na Grande Transformação, as paróquias pararam de ter esse incentivo, e aqui eu entro num trecho, partindo para a segunda parte da minha fala, bastante interessante, em que as paróquias pararam, e outros corpos intermédios da sociedade, pararam de receber recursos para o atendimento de doentes, de desvalidos, com o objetivo de que o maior número dessas pessoas se sentisse obrigada a integrar o mercado de trabalho, para que, por meio da sua remuneração, do seu salário, pudessem adquirir no mercado a prestação de serviços, todos eles, né, necessários à sua sobrevivência, inclusive serviços de saúde. Gaston Gesse tem uma história muito interessante, de uma decisão, ele conta a história de uma decisão do Conselho de Estado francês, lá no século XIX, desculpem, em que houve a proibição, foi vedado a que o município contratasse 2 médicos para prestar serviço de saúde à população. Por quê? Porque existiam 2 outros médicos privados nesse município e o argumento utilizado para a decisão do Conselho de Estado foi violação à livre concorrência. Ou seja, não foi possível que o Estado prestasse, através desses médicos, serviços de saúde por suposta ofensa à livre concorrência. E esse é o auge do Estado liberal, portanto, só começa a alterar esse panorama no final dos 1800, com Otto von Bismarck, a Lei de Seguro-Saúde, vou apressar aqui para não passar muito tempo, em que o Estado volta a incentivar iniciativas sociais, volta a reconhecer a existência de iniciativas sociais, incentivar a sua existência e o seu desenvolvimento, até que, depois da Segunda Guerra Mundial, apenas depois da Segunda Guerra Mundial é que o Estado assume o dever de garantir atividades de natureza social, especialmente aquilo que a gente está discutindo aqui, atividades de saúde. Então, não foi em 1817, 1819, foi em 1800, depois do relatório Beveridge, no final da década de 40, que a saúde passou a ser, portanto, um dever do Estado e passou a ser uma atividade deslocada ou fora do impedimento de atuação estatal. Isso não significa, portanto, o fato de a saúde em todos os estados, praticamente todos os estados democráticos do globo, ser um dever estatal, não significa que não haja um mercado de saúde. Outra questão importante para a gente discutir o fomento à saúde no Brasil. Existe um mercado de saúde, existe a competição, como o professor Marcos disse, né, o incentivo à competição no setor de eletricidade, no setor de saúde desses estados também existe, seja na Inglaterra, seja no Canadá, seja na Alemanha ou na França, mas é uma competição entre prestadores, públicos, privados ou sem fins lucrativos, que são contratados, na maior parte das vezes, pelo próprio poder público ou pelos organismos vinculados ao próprio Estado. A medicina privada e a saúde privada nesses estados é diminuta, é secundária a prestação estatal. Fato que não acontece no Brasil. E aqui a gente chega à última etapa da minha fala, que é a história da saúde no Brasil e a história do fomento no Brasil. Por quê? A saúde, o desenvolvimento, a prestação de serviços de saúde no Brasil inicia em 1543, com a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que durante 300, 400 anos recebeu, de algum modo, incentivo estatal, fomento para exercer suas atividades, né? Os primeiros convênios que se tem notícia entre o poder público, a administração pública brasileira e entidades sem fins lucrativos foram exatamente na área da saúde, para instrumentalizar o repasse de recursos para que essas entidades pudessem desenvolver as suas
atividades. Isso tem sentido, essa noção de fomento e repasse de recursos por meio de convênio a entidades sem fins lucrativos para prestação de serviços de saúde no Brasil até 1988. Porque até 1988, saúde não era dever do Estado e direito de todos. A saúde seguia um modelo inicial bismarckiano, muito restrito, apenas direcionado às pessoas vinculadas ao mercado de trabalho. Portanto, quando surge a Constituição de 88, e aqui é a parte final, e eu parto para as minhas conclusões. Existe uma virada que talvez ainda não tenha sido bem compreendida ou bem aprofundada pela administração pública brasileira e por nós, estudiosos do direito administrativo, que, na minha opinião, são os seguintes. Serviços de saúde podem ser prestados pelo Estado direta ou indiretamente, para garantir o direito à saúde, que é direito de todos e dever do Estado. Os serviços de saúde podem ser prestados pelo Estado direta ou indiretamente, através de terceiros, como diz o artigo 197 da Constituição e 199, parágrafo 1º. Mas a segunda conclusão, percepção ou análise talvez seja mais importante. Quando os serviços são prestados pelo Estado diretamente ou por meio de terceiros, eles são serviços públicos, com todos os princípios do serviço público que hoje estão consignados na Lei 13.460, Lei do Usuário do Serviço Público. E, quando os serviços são prestados pela iniciativa privada desvinculada do Estado, não são serviços públicos. Por quê? O serviço público pode ser visualizado sobre vários aspectos, mas o que interessa, pelo menos para o direito, é o regime jurídico. E quem tem que observar o regime jurídico de serviço público é a administração quando presta serviço ou é o particular quando vinculado à administração pública. O que eu quero dizer é que o Estado brasileiro, quando se vincula especialmente entidades qualificadas como organizações sociais, ele não está exercendo fomento, ele não está induzindo, não está atuando, desempenhando uma atividade promocional, ele está trespassando o regime jurídico de serviço público com recursos, com bens, com equipamentos e, por vezes, até com pessoal, para que essa entidade preste um serviço que é público e haja como se Estado fosse. Isso gera algumas consequências, porque esse trespasse envolve uma série de garantias que devem ser dadas à organização e, consequentemente, e essa é a justificativa, ao usuário desses serviços de saúde. A outra hipótese, que são as concessões administrativas. O professor Marcos tem um texto já há algum tempo no site do professor Paulo Modesto, em que fala, inclusive, os critérios de controle das concessões administrativas em comparação com os contratos de gestão, né, que os contratos de gestão têm que ter critérios tão específicos quanto nas concessões administrativas, com o que eu concordo, mas é possível também, e vejam como é serviço público, que já se consolidou entendimento doutrinário de que é possível também a concessão administrativa de serviços de saúde. Entretanto, e agora o fim mesmo, a decisão da ADI 1931, do ministro Luiz Fux, ele diz que a relação do Estado com as organizações sociais é uma relação de fomento acompanhada de uma regulação intensa. Fomento acompanhado de uma regulação intensa. Eu diria, escrevi num livro com o Fernando Menegatti, professor Fernando Menegatti, nosso colega aqui da Universidade Positivo, que esse fomento acompanhado de uma regulamentação intensa, como disse o professor Marcos também, que existem vários graus de atividade administrativa de fomento ou de atuação do Estado na economia, eu preferi chamar, até por essa expressão ter sido adotada em alguns projetos de lei, atividade de atribuição, que vai um pouquinho além daquilo que se conhece classicamente como fomento e chega-se a quase que uma atribuição de um regime jurídico específico. Entretanto, e eu volto para as entidades filantrópicas que respondem no Brasil por quase metade daquilo que é prestado em saúde, né, quase metade são entidades privadas sem fins lucrativos de natureza filantrópica, elas têm uma relação com o poder público meramente de fomento. Recebem por tabela SUS, tem o benefício fiscal que está na Constituição como isenção, mas é uma imunidade em decorrência do certificado de entidade beneficente de assistência social,
que gera aí a isenção à imunidade em relação às contribuições para a Seguridade Social, e dependem constantemente de outros programas ou outras atividades pontuais de fomento do Estado para sobreviverem. Por quê? O fomento do 195, parágrafo 7º, e o pagamento de tabela SUS são incentivos insuficientes sequer para a sobrevivência dessas entidades. Então, a gente tem o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, que atende quase 200 milhões de pessoas. A gente tem um Estado que investe em saúde, o Brasil, menos do que a maior parte dos estados do globo e dos estados da América Latina, em relação ao percentual do PIB, menos de 4% do PIB, o Estado brasileiro investe. E o Estado brasileiro se utiliza de uma infraestrutura hospitalar de atendimento à saúde em que ele trata esses prestadores como meros entes fomentados, sem sequer dar a garantia e respeitar o equilíbrio econômico-financeiro entre o custo desse serviço e aquilo que é repassado a esses entes. Portanto, na minha opinião, essa é uma equação que o Estado brasileiro ainda não resolveu, que a pandemia trouxe para perto de nós, amplificou e vai fazer com que a gente, de um modo ou de outro, ou resolva ou chegue ao colapso total. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Thaís. Professor, muito obrigado ao senhor pela exposição, muito interessante, em especial por essa inter-relação com a questão da saúde, que sem dúvida é uma atividade de bastante importância. Imagino a confusão que deve estar para responder os mandados de segurança aí no Paraná, não deve estar sendo fácil. Thaís, você quer fazer a pergunta? Depois eu vou citar as pessoas que estão aqui com a gente. Então, em primeiro lugar, parabéns pelas exposições, professor Marcos, professor Fernando, assim, foram muito elucidativas, como a gente já esperava que seriam, e muito instigantes, assim, eu fiquei anotando aqui algumas coisas, mas vou tentar ser o mais sintética possível para poder ouvir mais os professores. O professor começou falando sobre a temática do soft law, que é um tema que tem me atraído bastante sobre a forma de comportamento legislativo no Brasil, né? A gente normalmente tem as hard laws que sempre acham que o Estado vai resolver tudo, né? A edição de uma lei vai resolver tudo. Quando a soft law, uma lei mais leve, só de indução de comportamento, como é típica das leis de fomento, a gente já consegue ter um panorama mais produtivo, se você fizer uma análise da história brasileira, né? A análise comportamental. E com base nessa análise comportamental, acho que, se eu puder ouvir um pouquinho dos professores a respeito das políticas de nudges, né? A gente teve algumas experiências aqui no Espírito Santo, né? Nosso vizinho aqui, o Espírito Santo, falando da questão do sal, né? Que era proibido botar sal na mesa de restaurante, para isso induzir um comportamento, um fomento à melhora na qualidade de vida, né? Tentar induzir um comportamento mais saudável e, com isso, criar uma nova expectativa de vida, menor uso de medicamentos e assim por diante. E quando o professor fala da política de voucher, né, a história do renda mínima, que foi uma grande pauta do senador Suplicy durante muito tempo, né, eu acredito que até hoje ainda é uma pauta dele, e que se concretizou muito nesse auxílio emergencial na época da pandemia. Sempre se falou que não era possível ter uma renda mínima para atender o mínimo existencial, conceito do professor Ricardo Lobo Torres, nessa situação de pandemia se fez um orçamento de guerra e se conseguiu finalmente atingir, e creio que esse auxílio foi uma das poucas coisas que não foi questionada, né? Todo mundo entrou num senso comum de que ele era necessário. E, a partir desse momento, eu acho que a gente tem que parar de atuar no susto em matéria de fomento, né? A gente sempre dá soluções conjunturais e não dá solução estrutural, de umas balizas normativas para a política pública de fomento em cada setor. Não estou dizendo aqui uma uniformidade para tratar os desiguais igualmente. A ideia é de criar alguma baliza normativa em relação ao qual seria um critério para eleger o setor a ser fomentado. E como que se faz uma análise? E a gente evoluiu muito. Eu falo sempre isso, acaba sendo um pouco repetitiva na questão da análise do impacto regulatório, mas é um tema que me atrai muito, porque se houve muito a agência tem que fazer análise de impacto, será que não é o caso da gente começar também ter uma análise de impacto na eleição
quais serão os setores fomentados, a gente sempre tem aquela visão de retrovisor e de dinheiro de obra pronta, né? Essa escolha de fomentar o setor frigorífico foi ruim. Por que a gente não participou do processo de eleição de prioridades naquele sistema? Por que a gente não criou alguma baliza em que se pudesse ter um controle social e, eventualmente, ainda que com deferência à capacidade institucional, mas um controle até judicial, quando não se preenchesse minimamente requisitos de poder avaliar qual seria a melhor solução para aquele determinado momento? E queria ouvir um pouquinho dos professores a respeito disso. Seria possível estabelecer critérios para o fomento? E pegando um gancho na fala final do Fernando, né? O Fernando começou a falar, poxa, a gente precisa eleger critérios. Professor Fernando e o professor Marcos também trataram que a gente tem o poder de polícia bem delimitado, né? A restrição e o mínimo seria um mínimo existencial, você não pode violar direitos fundamentais, aquela releitura da supremacia do interesse público sobre o privado. E será que o dever de fomento, vamos tratar até como um dever de fomento, naquela ideia de que o professor Marcos falou, o Estado tem que estar em campo, seja ele na situação de goleiro ou de atacante, mas ele precisa estar em campo, porque sem ele o jogo não acontece, ele não pode ser um mero espectador, porque a gente já viu que não há uma autorregulação suficiente, a experiência demonstra isso. Então, queria ouvir um pouquinho vocês em relação a essa temática. Não sei se o professor Marcos, depois o professor Fernando, pode ser? Pode. Thaís, eu acho que você toca em alguns pontos que são fundamentais, né? Então, como o Estado toma decisões. E ele toma decisões em matéria de fomento da maneira como ele deveria tomar decisões em todas as áreas que são afetas à realização das funções administrativas. A gente lá na Universidade de São Paulo tem insistido muito nesse ponto, há muitas pesquisas sendo desenvolvidas, há muitos trabalhos já publicados sobre a importância do processo administrativo, né? Então, e o processo administrativo pode ser o da 9784 mesmo, ele já é suficiente para dizer para a gente o que o administrador tem que fazer, né? Ele tem que planejar, ele tem que ouvir, né? Ele tem que motivar de maneira congruente, de maneira completa, né? É isso. Então, não é possível mais viver num país em que a gente viva no século XXI e decida como nos anos 50 do século passado, ou pior ainda, como no século XIX. Né? Nós temos que decidir como se decide nos grandes centros da economia mundial, né? Então, nós não estamos atrás deles. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, 8ª, 9ª, 7ª, isso varia conforme o ano, conforme o PIB, conforme até o câmbio. Mas nós somos um país importante na economia global, né? E, como um país importante, nós temos que decidir como todos os outros países importantes decidem. E todos os outros países importantes decidem como? Decidem de maneira transparente, de maneira participativa, por meio do processo administrativo. Alguns dizem processo decisório. Para mim, essa expressão é meio redundante, porque processo é para tomar decisão. Então, todo processo é decisório, né? Todo processo é para tomar decisão, né? Mas tudo bem, para deixar mais claro, vamos ser redundantes. É o processo de tomada de decisão administrativa. É essa a maneira. E aí a gente vai dizer o seguinte: quando o Fernando ele bem coloca, até um tema pelo qual passei ao largo, que é essa questão do fomento social, que a legislação brasileira chama de fomento. A legislação brasileira chama pouca coisa de fomento, mas nesse caso ela chama de fomento. E o Fernando, muito bem dito, falou: muito disso aí não é fomento. Quer dizer, o que a legislação brasileira não chama de fomento é fomento, e o que ela chama de fomento não é fomento. É ótimo, né, viver no Brasil, é super simples. Então, há um mundo de recursos públicos que são destinados
a entidades que respondem. Ele disse aí, responde por 50% da atividade na área de saúde. Qual o planejamento que é feito? Qual a centralidade que existe nisso? Qual a transparência que existe nisso? Em termos sistêmicos, né? As pessoas sabem que 50% da atividade de saúde no Brasil está nas mãos de pessoas abnegadas que não têm garantia de recebimento do poder público daquilo que o poder público lhes promete, né? Então, quer dizer, não é correto fazer isso. Então, é necessário que as coisas se deem dentro de um ambiente de eleição de prioridades, justificação da eleição das prioridades, planejamento, fixação de objetivos, fixação de metas, né? E verificação do cumprimento das metas. Então, isso é o normal. Né? E no Brasil, você falou o seguinte, olha, vamos fazer planejamento, fixação de metas, verificação do cumprimento de metas. Aí as pessoas olham para você e falam assim, você pensa que você está onde? Eu estou na 8ª economia do mundo. Né? Eu estou numa economia que investe bilhões e bilhões, que arrecada 50% do PIB. Né? Não dá. Né? Quer dizer, o Estado ele tem um papel a desempenhar na vida social, na vida econômica, mas a gente precisa enxergar o que o Estado está fazendo. Né? Não dá para a gente viver num país em que tudo seja opaco, né? Em que um coronel da Polícia Militar reformado com 45 anos de idade recebe 4 vezes mais do que um médico que está hoje atendendo pacientes da Covid. Não é que é certo ou errado, é que assim, a gente precisa saber. Né? Dentro disso, se a gente fixar uma meta e dizer o seguinte, olha, existe um objetivo de interesse público, é esse aqui, de que o coronel aposentado ganhe 4 vezes e o médico ganhe 4 vezes menos, ok, então nós pactuamos isso. A sociedade brasileira pactuou isso. Ela concorda com esse tipo de procedimento. Agora, do modo como as coisas acontecem, nós deixamos de ver, de enxergar, de participar, de controlar de boa parte do que acontece no Estado. Aí vem um maluco qualquer, fala que agora temos que resolver tudo isso que está aí, faz a arminha com a mão e a gente vota nesse cidadão. Né? Não dá, quer dizer, a gente precisa mudar, virar a página. Nós não somos tão ruins nem tão bons, nós somos como todos são, como todos os povos do mundo são. E os povos do mundo já chegaram a conclusões, alguns deles, de como fazer as coisas de modo certo. A gente tem que optar por fazê-las de modo certo, de modo transparente, de modo controlado, de modo planejado. E na área do fomento não é diferente. A gente aprovou uma emenda constitucional chamada Orçamento de Guerra. Né? Para quê? Porque assim, o mundo todo viveu a grande crise econômica de 2008, que foi a maior crise econômica desde o craque da Bolsa de 1929. Tá certo? Todo o mundo capitalista ele saiu da crise a partir de uma grande atuação do Estado injetando dinheiro na economia. Aquele economista Lara Rezende, que foi o economista do Plano Real, tal, ele tem um livro dele que eu li recentemente, agora não vou conseguir citar de cabeça, mas ele diz o seguinte, que o meio circulante no mundo, meio circulante, dinheiro em papel no mundo, aumentou de 2008 para cá 15 vezes. 15 vezes. 15 vezes. Os estados, os grandes estados capitalistas, emitiram moeda em número de 15 vezes. A emenda constitucional de guerra, ela, quantos anos? 12 anos depois, ela traz essa inovação para o direito brasileiro, para que o Tesouro possa emitir dinheiro. Para quê? Para que o Estado coloque esse dinheiro na economia. Existem técnicas para fazer isso, não é tão simples como eu estou falando, mas a emenda do orçamento permite que isso seja feito. Quando que a emenda foi aprovada? Há 1 mês e meio atrás.
O que o Estado brasileiro fez desde então? Nada. Não fez nada. Não fez nada. Né? Só para concluir um pouquinho, eu vou dar mais um exemplo de como as coisas são mal planejadas. O Congresso aprovou uma renda mínima de R$600 aí, emergencial para as pessoas. Tem muita gente que não conseguiu receber, porque os critérios, a burocracia, o dinheiro não chega, tá, blá, 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 blá. Ok. Suponhamos que essa renda tivesse sido aprovada até dezembro. Ela não foi aprovada até dezembro, né? Agora, inclusive, eles estão querendo aprovar uma nova para mais 2 meses. Tal, né? Bem, eu sou uma pessoa, estou com problemas financeiros, recebi a renda mínima, só que eu tenho garantia do Estado que eu vou receber esses R$600 até dezembro. O que eu faço com esses R$600? Eu gasto, porque eu tenho segurança que até dezembro eu vou receber. Quando eu gasto esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro? Vai para a economia, vai para as empresas, né? Para o sujeito que vende alimento, para o supermercado, para o sujeito que faz o sanduíche, sei lá, vai para alguém, mas ele movimenta a economia. Quando você não dá garantia que o sujeito vai receber R$600 até o final do ano, o que o sujeito faz quando ele recebe R$600? Ele guarda. Ele gasta o mínimo possível e guarda, porque ele não sabe. Né? E aí o que acontece com todo o restante da economia? O Estado pôs um monte de dinheiro na economia e o dinheiro fica empossado. Ele não é distribuído. A riqueza não circula. Quer dizer, a política de fomento ou de ajuda, fomento no sentido de ajuda, ela não cumpre os objetivos. Essa é uma política bem pensada? Não, é uma política má pensada. É uma política que joga dinheiro fora. Tudo bem, está salvando. As pessoas que receberam conseguiram, tal, mas não é bem pensado. Você não está atingindo todos os objetivos que você poderia atingir. Né? Então, é por isso que é necessário pensar direito, planejar, ouvir a sociedade. Né? Se a sociedade fosse ouvida, as pessoas iam falar para o governo. Governo, não adianta se dar R$600 esse mês e os R$600 no mês que vem, porque as pessoas estão morrendo de medo. Elas não sabem até quando vai a pandemia. O governo queria dar 300, hein? Quem mudou para 600 foi o Congresso Nacional. A proposta do governo era dar 300. Né? Então, então, é isso. A gente tem que participar, debater, pensar, aproveitar os exemplos dos outros países para a coisa dar certo. É assim que se decide. É dessa maneira que se decide numa empresa pequena, numa grande empresa. Uma família bem organizada decide assim as suas finanças. O Estado tem que decidir assim. É isso. Desculpa me alongar. Nada, professor. Perfeito. Gostei disso mesmo. Professor Fernando? Não, complementando, eu concordo absolutamente com o professor Marcos e como disse a Thaís, a questão da soft law, dos nudges, enfim, são uma estratégia mais adequada para obtenção de determinados comportamentos, tende a ser, acho que um campo enorme aí para o estudo, com análise econômica do direito, mas em alguns casos ela não é suficiente, aí o Estado passa, aí sim, para a atuação do poder de polícia, né? Um exemplo que quando a gente viaja, eu lembro, acho que todos lembram muito bem, né? Especialmente quem não fuma, né? A proibição de fumar em um local fechado, né? Se teve uma atividade de fomento com tributação no cigarro e conscientização, não deu certo até que se proibiu, ótimo, e a gente resolveu esse problema aqui no país. Em relação e o professor Marcos usou uma expressão antes bem interessante, do fomento no sentido de ajudas públicas, né, em determinados casos pode ser visualizado como tal, eu acho que o ponto central seria o seguinte, retomando o que ele disse, é uma ajuda, mas não é um favor.
E não sendo um favor, ele precisa ter estabilidade e gerar segurança. Essa insegurança em relação à existência ou não e extensão do fomento gera, inclusive, além da própria insegurança das pessoas e o não alcance dos efeitos que o fomento se propõe a alcançar, gera o que muitas vezes existe, talvez em mais das vezes, e talvez por isso não mude no Brasil, a atuação do lobby. E do lobby no mau sentido. Ou seja, é o grupo organizado que faz pressão sobre o governo para ter determinado incentivo no afogadilho, sem o planejamento em relação ao que vai ocorrer antes, durante e depois com prestação de contas. Muitas vezes o fomento deve ser pontual, ou deve ter começo, meio e fim, e não permanente, isso varia de caso a caso, mas isso tem que ser pensado antes, e acaba não acontecendo, e eventualmente por falta de vontade política, inclusive pela circunstância que gera esse comportamento oportunista que traz benefícios para alguns. Então, acho que isso que eu complementaria, essa é a minha opinião, corroborando o que disse o professor Marcos. Perfeito, professor Fernando. Eu vou citar aqui, muita gente, graças à sabedoria e à possibilidade de assisti-los, muita gente está nos vendo. Professor Marcos Nóbrega, professora Carolina Zancaner, professora Elvira Carvajal, que é lá da UERJ também, que eu conheço muito bem, quem manda um abraço, professor Cristiano Estropa, Maurício Zocum, professor José Roberto Pimenta Oliveira, muito legal. Tem uma pergunta só, que o Lucas Saicá, ele mandou uma elogio à exposição do professor Fernando. Eu não vou nem falar os elogios, professores, porque aqui, depois, se vocês puderem dar uma olhada no nosso YouTube, é melhor, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu vou fazer uma pergunta que tem aqui. O Lucas está fazendo. Como é que deve ser feito o controle dessa atividade de fomento, especialmente em tempos de crise? Antes de passar a palavra para o professor Marcos, só registrar também a presença do professor Marcos Nóbrega, conselheiro do Tribunal de Contas lá de Pernambuco, e dizer que é um motivo de grande alegria a gente ter um casal assistindo, né? O professor Maurício Zocum, presidente do nosso querido BDA, e a Carolina Zocum também, exímia professora da PUC de São Paulo, o professor José Roberto Pimenta, presidente do IDASAN e procurador da República, professor da PUC de São Paulo, e registrar o belíssimo trabalho que está sendo feito de integração em relação às pesquisas da PUC São Paulo com a USP, trazendo mais excelência ainda no debate público. Então, sempre que professor Marcos, se puder falar a programação e onde está disponível para as pessoas poderem assistir, a gente agradece também. A ideia é sempre compartilhar o conhecimento para os colegas. E queria pegar um ganchinho só na pergunta do Lucas e registrar a presença do professor Fernando Meneghel, que foi citado aqui pelo Fernando, e o seu xará lhe citou para agradecer a presença. O Fernando, no final da exposição, ele falou da regulamentação do lobby. A professora Odete Mendauar, quando estava na comissão de ética, acho que era do estado, né, de São Paulo, não era do município, o professor Marcos depois pode falar um pouquinho melhor, ela fez um parecer interessantíssimo, defendendo a necessidade de regulamentação do lobby. E isso seria uma forma de instrumento de fomentar a participação social. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dos professores a respeito disso. Até que ponto que a regulamentação do lobby ela seria uma política pública de fomento interessante para a participação social ativa e decisiva, como o professor falou, no processo de tomada de decisão. Vou ser repetitiva, mas acho que vou me valer da expressão usual. Então, passar a palavra para o professor Marcos e em seguida o professor Fernando Mânica. Primeiro, fazer uma saudação aos amigos professores que acompanham aí, de orgulho imenso poder falar para vocês dessa maneira informal, como eu gosto de falar, enfim, espero que esteja sendo útil. Falar sobre o nosso evento lá da USP e da PUC, foi uma iniciativa do professor Maurício Zocum e a gente está muito animados. Começou ontem, amanhã tem um novo encontro às 10h30 da manhã. E depois eu passo aí o cartaz para a Thaís. Thaís pode
pode passar para todos, e a gente espera realmente que seja um início aí de uma trajetória longa de colaboração acadêmica, né? Acho que a gente se devia essa relação, né? E devia também para a universidade brasileira, digamos assim, né? Para a sociedade e para a universidade brasileira, né? Desculpa, Thaís, estou meio cansado. Qual que é a outra questão que você fez? Esse horário é um pouco ingrato também, né? De 7 horas. A gente sempre fica no meio termo. Faz de manhã, mas aí faz de manhã o povo não pode. A gente... Vamos de noite, então. A gente fixou bate horário de 7 horas. Mas minha pergunta era em relação à regulamentação do lobby. Até que ponto do lobby. A Odete, a professora Odete, carinhosamente Odete Minoar, ela foi procuradora do município. Então, ela participou do município de São Paulo, né? E se aposentou como procurador do município de São Paulo. E eu acho que a regulamentação do lobby teria que acontecer, né? Não sei porque ela não acontece. É muito importante você trazer... É a questão da transparência. É muito importante você trazer determinadas interações que se dão no subsolo para a luz do dia, porque a luz do dia é o melhor bactericida, aquela coisa toda. Então, acho que é meio chover no molhado dizer isso. Tem algumas coisas que são misteriosas, né? Por que a gente está na idade das trevas ainda em relação ao lobby, né? Ele ocorre, né? Ele ocorre. É absolutamente legítimo que a sociedade se mobilize ou o mercado se mobilize em torno dos seus interesses. Inclusive, setores de mercado muitas vezes disputam interesses, não têm o mesmo interesse, né? E setores da sociedade também, né? Então, agora, o que é necessário no Estado de Direito, tal como a gente o entende hoje, é que essas interações entre a sociedade, o mercado e os agentes públicos, os agentes do Estado, se dê à luz do dia, pautado por determinadas regras, até para impedir que algumas situações indecorosas, imorais, alguns maus costumes, eles se deem, né? A falta de uma regulamentação faz com que a gente chegue nesse modo de atuar muito de pouco em pouco. Então, a regulamentação ela é indutora de um comportamento bom, de um comportamento correto, seja do mercado, seja da sociedade, nas suas interações com o Estado. A falta da regulamentação faz com que alguns ajam corretamente, né? Outros não, né? E aí, quando isso que ocorre nos subterrâneos vem à luz do dia, toda essa interação se torna suspeita, ainda que essa interação não seja criminosa, porque às vezes ela não é. Ela só é feita à moda antiga. Ninguém se enriqueceu ilicitamente, não aconteceu nada, não aconteceu grande corrupção, nada, né? Mas pelo uso, né, e pelo costume do equívoco, ela se deu sem a devida precaução. Eu sou advogado também. As empresas que me procuram para perguntar, a gente pode fazer isso? Tal? Eu falo, pode, mas você tome cuidado. Você documente tudo, você faça tudo com absoluta transparência. Fala, mas a lei não exige. A lei não exige, mas o fato da lei não exigir não quer dizer que um promotor amanhã não vá te cobrar isso, que não apareça no Jornal Nacional. E aí, quando aparece no Jornal Nacional, aparece geralmente com a sua foto ali no meio da tela. Assim, não é essa aqui, simpática, nós não. Aparece, eles pegam a pior foto para te colocar no Jornal Nacional. Então, cuide-se, né? Faça a coisa certa. Puxa, mas como é que eu vou fazer? Eu vou pedir para a autoridade pública... pede para a autoridade pública, quando ele não tem um regulamento, pede para a autoridade pública não te receber sozinho, te receber numa testemunha. Leve você também uma testemunha, né? Documente o modo como foi marcada a audiência, tal. Documente internamente o que foi tratado na audiência, dê ciência à alta direção da empresa.
Hoje as pessoas às vezes tratam dessas coisas no terreno do compliance. Mas as práticas de compliance que muitas vezes até nós, advogados, trazemos do exterior para o Brasil, elas têm uma falha, porque elas não pensaram que as interações com o poder público sejam tão problemáticas como elas são no Brasil, né? E mesmo empresas multinacionais que trazem o código de ética delas para o país, às vezes não tem previsões de como interagir com autoridades públicas. Então, nós aqui, os administrativistas, eventualmente os penalistas e outros istas aí, a poder, né, explicar para as pessoas como elas devem interagir com o Estado brasileiro na medida em que não há tanta formalização assim do bom padrão de comportamento, né? Mas acho que faz falta uma lei, sim. Acho que seria bom ter uma lei. Não sei o que vocês acham. Já estamos aqui já batendo papo, né? Daqui a pouco eu abro o uísque. Mas eu acho que hoje no Brasil só há um profissional que pode fazer lobby e que é controlado eticamente, que tem sua atuação regulamentada, que é o advogado. Por quê? Porque a gente recebe procuração, então nenhum advogado vai fazer lobby sem ter procuração. Ele tem por profissão a representação de interesses e tem um código de ética bem rigoroso sobre ele, com regulação e tribunais de ética que podem puni-lo em função da desobediência. Nenhum outro profissional tem isso, né? E esse setor do advocacy, do lobby e tal, ele é geralmente dominado por empresas de comunicação, né? Por empresas de jornalismo, tal, que não tem, não é que não tem nenhuma ética, que não tem o nível de regulação que a nossa profissão tem para fazer o lobby. Então, era bom que eles que fosse regulamentado, senão vai haver um momento, eu estou falando aqui na ESA, né, na OAB, que a OAB vai falar, olha, ninguém pode fazer. O único que pode fazer lobby é o advogado. Não dá ideia não, professor Marcos. Já vou passar para o professor Fernando. Estou dando ideia errada para o pessoal. Não, quanto a esse assunto, eu acho que estão agora tentando fazer a profissão do relação intergovernamental. Como a palavra lobby é bonita, ganhou um sentido pejorativo, e agora é relação governamental ou intergovernamental. Doutor Fernando, antes de passar para o senhor, até porque eu já tenho uma outra pergunta aqui da professora Cristiane Stroppa, aí, se for o caso, a gente já aproveita e já junta. Ela fala assim, a recomendação do CNMP 72 de 2020 orienta o MP a fomentar parcerias entre gestores públicos e iniciativa privada para minimizar impactos do Covid na área da saúde. Essa seria uma boa solução no momento? Eu prefiro, melhor do que falar, porque aproveitar que é a área que o senhor tocou na sua palestra. Obrigado, Leonardo. Eu queria deixar aqui o meu abraço dos que eu anotei aqui: Maurício, Carol, professor Marcos, a Cris, professor Pimenta Oliveira, professor Menegatti. Uma honra tê-los aqui. Recebi já a revista da Associação dos Advogados de São Paulo, vi que li já o artigo do professor Silva, do professor Maurício Zocum, e dentro da minha fala, só um breve à parte, a nossa divergência é muito pontual, porque, no meu ponto de vista, é possível que haja parceria para a prestação de serviços, mas no modelo que não seja o fomento. Então, o Maurício até critica, né, essa visão, até citou no trabalho. Eu admito, mas desde que haja uma regulamentação muito mais estrita do que a atual. Enfim, tem mais temas aí para a gente ter uma saudável discussão. Mas, com relação às perguntas, então, da crise e a pergunta anterior, concordo com o que o professor Marcos disse a respeito do lobby, ele é necessário, essencial, e quanto mais segurança jurídica e transparência, melhor. Eu acho que, com relação ao controle das políticas da atividade de fomento, o pressuposto, além daquilo que a gente já tinha dito, é que quando se
preveja a atividade, se inicia o processo administrativo para estruturar uma atividade de fomento, talvez um dos principais pontos seja quais são os objetivos a serem alcançados com essa atividade de fomento, para que a partir de então você possa, antes, durante e depois, mensurar se esses objetivos foram ou não alcançados. E me parece que a gente tem uma falha muito intensa nesse processo, como já foi dito. Com relação à portaria do CNMP, bastante discutida, né, a atuação do Ministério Público nessa relação e dos órgãos de controle com o gestor, mas, na minha opinião, essa recomendação ela é absolutamente válida, porque no setor de saúde nós temos um SUS, e se o SUS funciona hoje, eu fiz alguma crítica em relação ao papel do Estado no financiamento do SUS e na falta de oferta de segurança jurídica e segurança econômico-financeira. Entretanto, nós temos um sistema de saúde que é o maior do mundo e que, se é o maior e dá tão bons resultados, com tão pouco dinheiro e tão pouco apoio, especialmente da União, isso se deve ao pessoal, aos servidores que trabalham no SUS. Isso a gente tem que ter maior orgulho, meu abraço, se tiver alguém ouvindo da linha de frente ou da gestão do SUS, que talvez esse seja um patrimônio que a gente tenha que cada vez mais, enfim, reconhecer e agradecer. Mas o SUS, do ponto de vista do gerenciamento do sistema, ele é público e tem que continuar sendo público, da regulação, da própria atividade de fomento, mas do ponto de vista da prestação, ele, em grande parte, devido até à construção histórica que eu mencionei, todos nós conhecemos, é executado pela iniciativa privada. Então, colher os bons frutos ou a boa experiência dessa iniciativa privada, especialmente a sem fins lucrativos, mas não só a sem fins lucrativos, é essencial para que a gente tenha um conjunto de conhecimentos e de experiências suficientes a enfrentar a Covid, né? Tem alguns conceitos, eu estava lendo até um texto esses dias, né, que fala entre bad civil society, né? A gente tem a questão da corrupção no Brasil muito arraigada, e eu levo em conta, e todos nós temos que levar em conta, quando falamos em parcerias, né? Eu falei do comportamento oportunista, do aproveitador, é isso que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que obstar o máximo possível, como aconteceram alguns problemas, né, que a mídia acaba divulgando até no Rio de Janeiro, em tantos os outros lugares. Mas a parceria saudável, essa união de esforços, na minha opinião, ela é válida, ela é possível e ela existe em vários outros lugares do mundo, como eu mencionei. Então, a orientação, na minha opinião, ela é primorosa nesse sentido, e a gente espera que não só o gestor com a iniciativa privada, e eu discuti isso já com o professor Edgar Guimarães em outros eventos, com outros professores, já vi outros sugerindo isso, o professor Anacleto, a própria participação, o quanto mais dos próprios órgãos de controle, numa discussão prévia à tomada de decisões. Eu acho que tudo isso é saudável para a construção, especialmente em momentos de soluções, especialmente em momentos de crise como a gente vive agora. Perfeito, maravilha. Mencionou o professor Guimarães, manda um abraço para ele também. A gente já teve uma live com ele aqui, foi muito, muito interessante. Teve até música, né, Thaís? E eu vou falar aqui, verificar também. Tem um perfil que está assistindo, que é o do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Não sei quem é que está por trás do perfil, mas eu estou registrando a presença também. O Dr. Edmo Colnag está como presidente atual do IBDE, e fazer referência aqui o Rodrigo Bertocelli, que faz um belíssimo trabalho, está acompanhando aqui também, mandar um abraço para o Rodrigo, e acompanhando a votação do novo marco de saneamento, né? Eu não sei se já terminou, mas estava acontecendo quando a gente começou a live, e o professor Maurício Zocum também falou que no meio da live ainda estava acontecendo a votação, e que a princípio seria aprovado. Só passando a palavra acho que só passar para, se o professor Marcos quiser comentar a pergunta da Cristiane Stroupa, a quem agradeço também imensamente pelo intenso apoio, está sempre aqui com a gente prestigiando, trazendo colocações muito relevantes, faz um belíssimo trabalho no Tribunal de Contas do município, e vai estar com a gente agora, início de agosto, falando junto com a Carolina Zocum sobre terceirização. As duas têm um belíssimo estudo sobre terceirização na administração pública, e é um tema muito espinhoso em cenário de isolamento social, né? A gente tem muita terceirização que é a linha de frente de atendimento e que está objeto de muita divergência. Acho que só passar a palavra para o professor Marcos comentar a pergunta da Cris, né? E a gente volta para o Léo. Pode ser, Léo? Pode, claro.
Na verdade, eu quero usar a licença poética aqui de fazer um comentário que não tem a ver. Quero cumprimentar a professora Cristiane Stropa, e a gente vai estar juntos aí nos eventos da USPUC, né? Mas eu queria dar um palpite sobre a questão do controle. A gente está, especialmente em matéria de fomento, tem inclusive na 13019, há uma ideia de se trabalhar com controle de resultados, né? Não é que se abandona o controle de legalidade, mas trabalha-se também com controle de resultados. E até, digamos assim, há uma tendência do controle de resultados ser mais utilizado. Agora, o problema do controle de resultados, como disse o Fernando, é o seguinte: se você não prevê as metas que você vai atingir, se você não prevê os indicadores de desempenho, você não tem como fazer controle de resultado, né? Então, ele depende de um planejamento anterior, porque senão você vira engenheiro de obra pronta, né? Então, falar que vai ter controle de resultado sem criar as metas e os indicadores de resultado dar uma carta branca para os órgãos de controle falarem o indicador e o objetivo a partir da cabeça deles, né? Então, acho que isso é inadmissível. Outra coisa que acho que é importante ponderar em relação ao controle de resultados é que ele é diferente do controle de legalidade. Ele não pode gerar as mesmas consequências. Quer dizer, não atingir o objetivo, não atingir o resultado, salvo situações especiais, não é ilegal, né? Não invalida, não criminaliza, não é improbidade, né? Porque senão é ridículo, não é? Nós vamos aqui fazer um hospital lá dos clientes do Fernando, né? Das ONGs lá, vai administrar um hospital. Você tem que atender tantos pacientes, cria os indicadores, tal, e aí o sujeito atende mais pacientes do que era o máximo permitido no indicador de desempenho. Crime, improbidade, rejeição de contas. Não pode mais firmar convênio com a administração, ou contrato de gestão, ou termo de parceria, fomento, que seja. Não dá. Não dá para você, entre aspas, criminalizar a falta de atingimento do objetivo. O controle de resultados é um controle justamente para que você calibre os objetivos e os instrumentos para o atingimento dos objetivos, né? Tão simples e tão complexo quanto isso, né? Os objetivos não foram atingidos. Por que não foram atingidos? Os objetivos eles eram muito ousados, então vamos colocá-los num patamar que seja razoável atingi-los. Não, eles não foram atingidos por isso. Então vamos eliminar as causas de não atingimento dos objetivos. Você não fomenta uma determinada atividade social e para de fomentar porque no primeiro ou no segundo ano ela não atingiu os objetivos. Agora, pode ser que haja desvio de recursos. Aí não é desvio de recursos, não é descumprimento dos objetivos. É desvio de finalidade, desvio de poder, é crime, né? Então é outro plano, é o plano do controle de legalidade. Eu acho que eu tenho reiterado esse tipo de exposição em todos os lugares que eu vou, porque eu sinto que há uma tendência, primeiro, de se dizer que faz controle de resultados com fixação dos critérios a posteriori, né? E segundo, de fazer o controle de resultados e confundi-lo em termos de efeito jurídico com o controle de legalidade. E são coisas bem distintas. A lei de improbidade administrativa ela já presta um desserviço enorme para o controle da legalidade no país. A gente não precisa acrescentar o controle de resultados no rol das improbidades administrativas. É o meu modo de ver, mas uma outra vez a gente volta para falar da lei de improbidade. E boa noite a todos. Acho que está na hora de acabar, que eu estou cansado. Tchau.
Professor Fernando, então, para as suas considerações finais, depois a gente encerra. Eu só tenho a agradecer a você, Leonardo, a Thaís, ao professor Marcos, a nossos queridos amigos aí que estão na plateia, e dizer que é um momento difícil para todos nós, né? Estamos em isolamento, em quarentena, e os processos judiciais não pararam, o estudo não parou, acho que isso é importante. E a soma de esforços, né? A pergunta da Cris foi em relação a parcerias. Eu acho que é possível parcerias interpessoais, interinstitucionais, do bem, que gerem resultados positivos, e talvez a melhor forma da gente sair desse momento seja através da parceria, seja PUC-USP, seja judiciário com MP, com gestor, com iniciativa privada. O momento é de união de pessoas, de esforço nacional, e de fazer com que esse inimigo nos traga aquilo que eu disse que, por enquanto, infelizmente, não vejo, que é união e a parceria em prol da superação da crise. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando. Thaís, encerrando, foi muito bom, a gente não viu o tempo passar. Eu só tenho a agradecer. Podia ficar aqui comentando mais um tempão, mas não, a gente está todo mundo já cansado, mas queria agradecer muito aos professores. Vamos encerrar. Tá bom, Thaís? Obrigado a você também pela oportunidade de poder participar e aprender tanto com os professores. Obrigada, agradecer aos professores só e falar que amanhã, às 7 horas, a gente vai ter um debate sobre controle prévio de licitações pelos tribunais de contas, que é um tema muito rico, principalmente aqui no Rio, que a gente tem uma normativa específica sobre esse controle. A gente vai ter um auditor do TCE, o Rafael Lamas, e a gente vai ter um auditor do TCE de Sergipe, que é o Ismar Viana, que tem obra específica sobre o tema. Então, quem tiver interesse é só conectar aqui no YouTube da escola, às 19 horas, que a gente vai estar aqui para debater. Obrigada, Léo, mais uma vez pela condução. Obrigada, Fernando. Obrigada, professor Marcos. Obrigado. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui na escola. Uma boa noite.